Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água, e nós estamos no nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. Nós somos um trabalho para apresentar pessoas que trabalham com água no Brasil e no mundo, e é um trabalho de divulgação. Por favor, acompanhe-nos no nosso canal do YouTube, que você vai ver linkado aqui embaixo, tá? Acompanhe nosso canal do YouTube, você vai ver pessoas interessantes. Hoje nós temos uma pessoa interessantíssima, vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. O programa Porque o Mundo Precisa de Água é do Instituto Água Sustentável. O Instituto Água Sustentável é uma iniciativa privada, né? Uma ONG, para trabalhar com educação e projetos ligados à água para as futuras gerações. Se você tem interesse, se você gostaria de participar e tem sugestões, por favor, mande-nos uma mensagem, você vai encontrar tudo isso no nosso canal, que é www.aguasustentável.org.br. Hoje nós temos o prazer de trazer para vocês o Roberto Kirchheim. Para quem não conhece, o Roberto, ele é geólogo pela Federal do Rio Grande do Sul, fez pós em Tübingen, na Alemanha, e atualmente faz seu doutorado na Unesp de Rio Claro. Ele trabalhou em projetos de emergência humanitária durante a Guerra Civil em Moçambique. Olha só, repito para vocês, trabalhou durante a Guerra Civil em Moçambique, cara corajoso. Foi gerente do projeto Aquífero Guarani na OEA, na Organização dos Estados Americanos, em Montevidéu e em Washington, e está no Serviço Geológico do Brasil desde 2010. Muito prazer em ter você aqui, é sempre muito legal conversar com você, Roberto. Então vamos lá, sua apresentação. Para quem não sabe, quem é o Roberto Kirchheim? Conta para a gente aí, conta para as pessoas que vão ter o prazer de te conhecer. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Everton, Bruno e Júlia. Bom, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu estou pensando aqui, quem é esse hidrogeólogo Roberto, né? Mas eu acho que talvez o que mais me defina assim é alguém que é apaixonado pelo que faz, que acredita no que faz, gosta do que faz e preza por esse colorido, assim, por esses múltiplos espaços que trabalhar com a água brinda para a gente, né? Então, no privado, no público, na ONG, na cooperação internacional, eu acho que eu não consigo ficar muito, não que eu não consiga ficar muito tempo num lugar só, não é isso, mas eu preciso estar sempre vendo o que está acontecendo com esse tema em outros âmbitos. Assim, eu acho que isso traz um enriquecimento pessoal e profissional muito grande. Talvez seja um bom começo, Everton. É verdade. Bom, eu quero contar a sua história desde o início, porque tem uma história interessante de hidrogeólogo, mas uma história de vida meio ímpar, assim. Pouca gente teve a iniciativa que você teve, e eu gostaria que você contasse para a gente alguns detalhes. Pode começar lá da história do seu pai, pastor, que é muito interessante, acho que você herdou alguma coisa disso. Como é que apareceu a ideia da ida para a África? Porque você era, vou usar um termo que é de São Paulo, você era guri, né? Já que você para o seu jargão de gaúcho, você era um moleque, né? Recém-formado. Como é que você foi lá furar poços em comunidades carentes? De onde veio essa ideia, o convite? E Sim. Principalmente a coragem, porque você sair daqui do Brasil e ir para lá num local em guerra. Conta pra gente, como é que veio o convite, como é que veio a sua, sei lá... Eu acho que nada é por acaso nessa vida, né? Eu fiz geologia na URGS em Porto Alegre e me envolvi muito com geoquímica. Fui o legítimo bolsista padrão, assim, trabalhava forte, concentrado, gostei muito do curso, me dediquei muito, mas eu ficava sempre sentindo a falta de uma inserção, vamos dizer, social, assim, para não ter outro nome. Eu acho que a gente não precisa ser só através de água, né? Tem outros assuntos da geologia que permitem isso, mas eu sentia falta disso, e isso é uma herança de casa, assim. Eu via muito meu pai envolvido com trabalhos comunitários, minha mãe também. Minha mãe era tradutora e traduzia cartas para crianças que moravam em lares no Brasil, né?
Eles fundaram escolas, fundaram ONGs de apoio a pequenos agricultores. Então, essa conexão com a terra, com o interior, com a agricultura orgânica, familiar, com os movimentos sociais, de certa forma também, isso acabou impregnando muito assim o dia a dia lá de casa, né? Então, os assuntos eram geopolítica, era filosofia, eram as questões da religião, né? Que se mesclam muito com política, aspectos sociais. Então, quando eu me formei, eu tive convites super bacanas assim de fazer pós-graduação, doutorado direto, inclusive, porque eu tinha uma ênfase em geoquímica muito forte na época com granitóides. Fui concursado da CPRM, né? Recém-formado, passei no concurso, me chamaram na De Beers para ser geólogo de prospecção de diamante. Se eu não me engano, eu passei na primeira etapa da Petrobras também. Ou seja, eu tinha muitas opções e eu abdiquei de todas porque eu queria muito ter esse envolvimento social, assim. Então eu busquei, numa época que não tinha internet, eu escrevia cartas para as ONGs, Cruz Vermelha, Unicef, Unesco, por aí vai, sei lá, 15, 20 ONGs que eu escrevi, e uma delas na Suíça respondeu dizendo assim, olha, mas a minha ideia era fazer estágio nessas organizações, não necessariamente ir para a África, mas também poderia ser ir para a Europa. E na época eu até tinha uma namorada na Alemanha e eu queria ficar perto dela, enfim, teve um pouco disso também, né? E uma dessas ONGs respondeu, não, se tu é formado em geologia e tu tem bom conhecimento de inglês e fala português, tem uma oportunidade em Moçambique, né, para ser hidrogeólogo de campo, trabalhar num tipo de programa do tipo on the job training. E eu olhei assim do tipo, nossa, que esquisito, né? Porque na real, mas por outro lado eu pensei, não, isso aqui parece legal, e comecei a estudar sobre Moçambique e fui atrás de livros sobre a questão da guerra civil e tal, e fui me encantando com o assunto. E, por incrível que pareça, os meus pais apoiaram, assim. Eu até hoje fico pensando, eu hoje sou pai, eu fico pensando, se um filho meu tivesse essa idade, com 22 anos, eu era muito jovem, com 22 anos, quisesse ir trabalhar numa guerra civil, num país com guerra civil, eu diria que não, né? E eles me apoiaram, minha mãe ficou um ano rezando, no mínimo, todos os dias, e resultou que eu fui albergado por um programa, né, de cooperação, na qual eu era voluntário, muito embora eu ganhasse um recurso o qual não fazia a mínima diferença, porque ter ou não dinheiro lá em Moçambique, você não comprava nada, porque era tudo na base do escambo. E quando eu cheguei lá, a pessoa que era responsável por mim, ela foi declarada persona não grata, então ela foi expulsa de Moçambique. Então eu acabei virando, com 22 anos, 23, recém-completos, o gerente do Programa Operacional de Águas para o país inteiro. E isso significava abrir uma caixa com equipamento de perfuração manual, entender como funcionava e formar equipes para fazer, então, o serviço nas zonas mais remotas afetadas pela guerra. Detalhe, eu nunca tinha furado um poço na minha vida. Nem no quintal, né? Eu peguei o manual do equipamento, sentei na beira da caixa e comecei a estudar a peça por peça e fui montando sozinho o tripé, as perfuratrizes, e fui lendo e estudando o material que eu tinha. E aí, quando eu me senti suficientemente apto, assim, e conhecedor do equipamento, eu disse, bom, agora eu vou formar uma equipe, né? Só que eu saí dizendo para a equipe o seguinte, olha, vocês até podem achar que eu sou o chefe, mas eu não quero me colocar nessa posição porque eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Né? Então, foi muito divertido. Deu certo logo de cara? O primeiro poço deu água? Olha, o primeiro poço, por sorte, ele foi um poço escavado. Né? Aí entra uma questão hidrogeológica muito bacana, né? que eu fui trabalhar numa área que tinha um manto de intemperismo muito espesso, numa região gnáisica, granitóide gnáisica. Então, como parte do kit, a gente conseguia fazer um furo prospectivo, né? E fazer um teste de vazão nesse furo prospectivo. Era um equipamento holandês muito bacana. Explica aí para quem não sabe, para quem não é geólogo, o que é um furo prospectivo? Era um furo, uma perfuração manual rotativa de pequeno diâmetro, através da qual eu conseguia instalar um equipamento para fazer um teste de bombeamento e, com base na vazão, decidir
se eu ia fazer um poço tubular de 6 polegadas revestido em 4, ou se eu ia fazer um poço escavado à mão com aquelas manilhas de cimento que a gente fazia diretamente do lado do poço. Então, fazia a manilha, ia escavando por dentro da manilha, ia empilhando as manilhas e sempre um caboclo lá dentro furando e aquilo ia afundando. Muitas vezes eu tinha que ir lá no fundo, né, içado por uma corda, pá e picareta, enchendo um balde, né, e já com uma bomba sugando água, bomba com gerador a óleo. Então, nesse primeiro momento, a maioria dos poços que a gente fez foram poços de grande diâmetro, e a gente chegou a fazer cacimbas, vamos chamar assim, né, de 25 metros. Era impressionante, assim, e um trabalho intenso, né? Eu estou falando aí de... Quanto tempo para cavar 25 metros? Umas 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas, duro, 8 então, horas por dia. Era duro. Trabalho em mutirão, né? Muita gente se revezando. Sim, mas era duro de escavar, porque 3 semanas é bastante. Era duro de escavar, era duro de escavar. Eu também fiz, uma vez eu já fiz poço manual para curiosidade, né? Fiz no meu mestrado. Poço escavado devia ter uns 12 metros, né? E demorou uns 3 dias. O problema é que quanto mais fundo, muito mais demorado e perigoso vai ficando. Né? Tinha que fazer as manilhas também, né, Everton? E a manilha tinha que ser feita com toda a calma para não colocar em risco quem estivesse lá dentro, né? Mas era um manto de alteração bastante difícil, assim, de perfurar com pá e picareta. Mas era uma solução bem bacana, assim. Foi uma experiência muito, muito boa. De que diâmetro? Era 1,5 m, 2 metros de diâmetro. Era grande. Variava um pouco, assim, né? E, claro, quando esse teste de vazão acusava que tínhamos vazão suficiente, e aí tinha um limite, né? Que eu não me lembro agora qual era, a partir do qual valeria a pena, então, fazer um poço tubular. E o poço tubular era um tripé gigante, um saca-rolha gigante, e com barras de metal em cruz, 4 pessoas em cada haste, né, acionando a perfuratriz, e o grande barato da coisa... 4 em cada haste, 2 e 2 ou 4? Não, 4 em cada, eram 16 pessoas. Então, era um trabalho em mutirão com a comunidade. Então, só para perfurar era mais ou menos umas 20 pessoas. Mais a galera que ia buscar água para fazer comida. Mais a galera que ia buscar lenha para fazer comida. E todo mundo comia junto ali no chão, né? Era um trabalho que envolvia umas 50 pessoas, mais ou menos. E todo mundo fazia o trabalho cantando, Everton. Agora imagina, sabe aquelas cantigas, aqueles cantos africanos? Imagina tu trabalhando no meio dessa situação, assim, todo mundo cantando e girando a perfuratriz e o tripé. Era impressionante, assim. Em 1 ano e meio, Everton, eu nunca tive que levantar a voz com alguém para ir trabalhar. Nunca. As pessoas iam trabalhar com uma boa vontade, uma alegria e força, né? Era um trabalho extremamente fisicamente demandante. Então, foi uma experiência... Trabalhavam os homens e as mulheres todos? Os homens e as mulheres. Os homens e as mulheres. E a hora de comer também, né? Eu me lembro que na primeira semana, eu, completamente novato, me deram um prato com feijão e eu achei que aquele prato era para mim. E comecei a comer o feijão sozinho e todo mundo me olhando. Na verdade, tinha uma enorme bacia de polenta, e lá se come polenta 2 vezes por dia. Polenta que vem de doação, né? Doação dos Estados Unidos, da Europa, né? Lembra que era uma área de conflito, então toda a produção agrícola parou. Então a gente pegava com a mão aquela polenta, aquela pirâmide de polenta, molhava no molho de feijão e comia. E eu comia o feijão. Ou seja, comecei tudo errado, né? Tudo errado. Mas, claro, depois, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando. Legal. E a língua? Porque, embora seja português, é um português com um monte de palavras diferentes. Não, né? O dialeto lá muda a cada 100 quilômetros. Então, lá eu aprendi a falar o Chichewa, que é falado na Zâmbia, no Malawi e no norte de Moçambique. E era muito engraçado, né? Porque eu chegava numa comunidade, eu tinha, na minha equipe, sempre alguém falava Chichewa aí, português, e tinha toda uma forma de se aproximar da comunidade e explicar como é que ia ser o trabalho. E aí eu ficava escutando as conversas. Blá, 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 o branquela, blá, 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 blá.
blá, 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 água, e eu ia montando a história na cabeça. Mas, com o passar do tempo, eu aprendi a falar Chichewa, então eu já fazia isso, eu chegava na comunidade e falava Chichewa. Aí, nossa, aí ganhava, né? Claro, chega branco lá falando a língua local, que legal. E essa história de branco, quem um dia apareceu nessa região que eu estava trabalhando foi o Sebastião Salgado. Outro Ah, branquela é? que nem eu, fotógrafo, e aquele livro que ele fez dos refugiados, Sei. uma pequena parte daquele livro foi feita nessa região onde eu estava trabalhando. Aí eu conheci ele, troquei uma ideia com ele e tal. Ah, que legal, que legal. Bom, eu sou um fã do Mia Couto, né? Leio. Sim, 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 sim. Minha conta é biólogo, né? Sim, ele é biólogo, é verdade, é verdade. Eu Mas leio a tudo. Everton, eu na época, assim, eu não me considerava um hidrogeólogo na época, eu era um entusiasta daquilo que eu estava fazendo e eu era muito curioso para aprender. A hidrogeologia, ela me entrou pelos pés, né? É, Eu mais tarde, literalmente. depois desse período em Moçambique, eu ganhei uma bolsa do governo alemão. Eu fiquei sabendo por rádio amador que eu ganhei a bolsa e eu tive que fazer o TOEFL. Eu atravessei Moçambique em guerra, 2.000 quilômetros, para fazer a prova do TOEFL na época, que era uma fita cassete, para escutar os diálogos. Eu Cheguei fiz isso. esbaforido na sala, em Maputo, na capital, depois de ter viajado 2.000 quilômetros num país em guerra, para fazer a única possibilidade da prova do TOEFL que eu tinha que passar para ganhar a bolsa do governo alemão. Eu passei com as cuecas na mão e me informaram por rádio amador que eu tinha ganho uma bolsa de $1.100 para fazer um curso de, olha que bacana, hidrogeologia aplicada de países tropicais e subtropicais, na Universidade de Tübingen, com direito a 1 mês de campo na Tunísia. Agora, veja que sonho, né? Ah, mas a tua bolsa para Tübingen você pegou quando você estava lá na África já, Sim, lá em Moçambique. sim, sim. Ah, É por isso que eu disse assim, a hidrogeologia me entrou pelos pés e nesse 1 ano e meio em Tübingen eu tive muitas disciplinas de hidrogeologia, hidroquímica, enfim, todo o espectro da hidrogeologia. Foi aí que eu comecei a retrabalhar racionalmente aquilo que eu tinha visto no campo e tinha me degladiado tanto, né? Então foi um casamento muito bacana, assim. Aquela namorada, né, a suposta namorada, obviamente, depois de 1 ano e meio, quando eu cheguei na Alemanha, já não existia. não resistiu à sua Não, vocação. não, 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 mas foi muito legal, assim. E nesse período da Alemanha, eu vi, isso foi em 1994 e 1995. Eu me envolvi com questões de contaminação, de remediação, de aterro sanitário, né? Sim. E tu sabe muito bem disso, porque tu também és um precursor desse assunto no Brasil, e eu fiz um curso contigo em Porto Alegre na década de 90, quando eu recém tinha voltado da Alemanha. Então, eu vim com essa bagagem, assisti o teu curso em Porto Alegre, super pioneiro, e Na FEPAM, né? imediatamente comecei a me envolver como consultor autônomo com questões de contaminação e remediação. Contaminação. Exato. Ah, legal, legal. Bom, você contou sua saga. E se alguém se interessar hoje, ele teria como repetir, Tem uma coisa que eu digo. voluntaria a repetir sua trajetória ou algo Tem, parecido? tem, Everton. Eu faço muita palestra em universidade, em semanas acadêmicas, e muita gente fica pensando assim, nossa, parece que o exercício da geologia ele está muito restrito à universidade, à CPRM, à Petrobras, às empresas, quando na verdade tem um mundo lá fora, né? E o geólogo ele tem uma dimensão do espaço e do tempo muito interessante para se envolver com vários tipos de iniciativas de ONGs nacionais e também internacionais. Então essa demanda por água, né, em área de conflito, em países com dificuldades, existem esses espaços, existem essas opções, existem esses caminhos, existem programas de bolsa, por exemplo, no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Em português, Sim. acho que é Acnur. Né? Basta a pessoa entrar lá nas Nações Unidas e procurar, e pode se ofertar como voluntário, como estagiário, né? São programas muito bem constituídos, a pessoa tem seguro de vida, se acontecer alguma coisa com ela,
ela é removida e colocada no hospital. Eu peguei 3 malárias quando eu estava em Moçambique. E eu tinha direito a que um avião me buscasse e me levasse para um hospital, sei lá, na Suíça, que era a base dessa ONG, né? Eu acabei não usando disso, enfim, também não vem ao caso. Me deram um coquetel de comprimidos, eu tomei e melhorei. Paciência. Mas é importante ter esse arcabouço de proteção. Caso contrário, pode ser uma roubada, né? Pode ser um tanto quanto perigoso. É perigoso mesmo com arcabouço, mas olha, eu estou perguntando pelo seguinte: nós estamos trabalhando no Groundwater Project, que você está colaborando também, Sim. e nós entrevistamos um rapaz de Uganda, né? Olha. E ele faz o trabalho que você fez. Ele faz poços escavados, mas lá ele está um pouquinho mais bem servido. Ele tem sonda motorizada, né? Também convenhamos, de quando você foi para hoje já se passaram muitos anos. Não, com certeza, com certeza. Mas o importante é assim, esses caminhos existem, Everton. E às vezes a gente não precisa nem ir para a África para se envolver com isso. Vamos pensar num contexto nacional, né? Tu tem um semiárido, tem regiões, até no Rio Grande do Sul, eu me envolvi com projetos do INCRA na fronteira com o Uruguai, onde a cacimba ela tinha uma importância estratégica tremenda no abastecimento de famílias, né? Ou hortas de pequena escala, né? Então, e tem inclusive órgãos de extensão rural aqui no país, por exemplo, em Santa Catarina, que tem uma longa tradição de captação de nascentes, né? Então, obras simples do ponto de vista tecnológico, mas altamente eficientes quando bem construídas, né? E geridas. Geridas, com certeza. Existem. Esse é um dos planos nossos do Instituto Água Sustentável, mas a gente tem uma dificuldade. Primeiro, nós somos uma organização nova, então a gente tem problema de dinheiro, de financiamento, porque essas coisas precisam de dinheiro. Mas a sua experiência pode dizer para a gente, por exemplo, não basta furar poço, você tem que ter um envolvimento da comunidade para que aquele poço tenha respeitabilidade. Você falou do lado que pode ser até visto como poço, como algo sagrado, vamos dizer assim, para que as pessoas tenham respeito. Senão, só furar poço não adianta, não é isso? Não, se só furar poço adiantasse, o problema da água do Nordeste, do semiárido, estaria resolvido, né? Ou mesmo no Rio Grande do Sul, eu tenho essa experiência dos assentamentos rurais, né? Onde furar o poço sem constituir um arranjo da gestão dessa água, da gestão da obra, né? De quem paga a manutenção quando a bomba quebra, quando a bomba estraga ou quando alguma peça tem que ser substituída, né? E os municípios eles estão muito mal preparados, né? Para receber, principalmente na zona rural, né? Uma obra dessas. Então tem um trabalho aí impressionante no Brasil que precisa ser feito, que diz respeito à gestão da água subterrânea no meio rural, né? Que basicamente no meio rural a demanda familiar, pelo menos, é amplamente abastecida por fontes subterrâneas. Por fontes locais, exatamente. Exatamente. É uma solução. E é bem interessante, assim, lá em Moçambique, a gente, quando furava fazia um poço, seja tubular ou cacimba, a gente constituía um grupo gestor, né? E era muito bacana a festa do estabelecimento do grupo gestor. Sempre tinha aguardente feita por eles, que, na verdade, era mais combustível do que bebida, né? Mas tinha esse cuidado. A comunidade fica envolvida. E você foi em mais lugares também? Você foi para o Zimbábue e para a Tunísia, não é isso? Sim. Durante esse período de Moçambique, eu acabei pleiteando, junto à organização com a qual eu estava envolvido, de observar outras iniciativas em outros contextos geológicos, né, desse tipo de trabalho. Então, eu fui para Botsuana e Zimbábue acompanhar técnicos locais e aprender com eles como eles faziam as suas obras. E era muito interessante, porque no Zimbábue, basicamente, é embasamento cristalino, né? Eles usavam, inclusive, dinamite para fazer poços de grande volume.
E lá tinha uma questão social muito bacana, assim, uma metodologia de envolver a comunidade muito interessante, assim, de fazer reuniões. Tudo era decidido na sombra de uma árvore, com toda a comunidade, com as lideranças locais. Era bem bacana, assim. Para mim foi uma escola, né, muito interessante de aprendizado, né? Muito, muito legal, muito legal. E você acha que tem como a gente trazer parte dessa sua experiência para o Brasil, para a gente fazer funcionar alguma coisa assim? Qual tipo de envolvimento? Porque o que a gente ouve falar aqui, né? A gente ouve de pessoas com experiência igual você, é que tem muito problema político quando você vai colocar um poço, o coronelzinho local lá quer um poço para ele e coisa do tipo. Você tem alguma sugestão, alguma ideia em relação a Olha, isso no Everton, Brasil? eu acho que isso tem em qualquer lugar, né? Todos É. os lugares do mundo vão ter esse tipo de ingerência, né? De interferência na questão da locação ou do tipo de obra, né? Mas eu Você acho assim sentiu que... isso lá? Você sentiu Oi? isso lá? Não? Senti, Você sentiu? senti, senti, senti Ah, porque né, a guerra civil em Moçambique, ela tinha uma conotação política muito forte, né? Moçambique, sim, logo depois da independência com Portugal, foi um país que se organizou de forma marxista, né? Com Samora Machel. E sim, o marxismo lá, ele impôs um novo modus operandi que afetou muito as comunidades tradicionais do interior, a ponto de aqueles anciões que eram os líderes, eles foram substituídos pelos líderes do partido. Isso gerou muito descontentamento e foi isso que acabou criando uma polarização no país muito forte e óbvio, tinha uma contra-revolução vinda da Rodésia, né, antigo Zimbábue, e acabou gerando então esse antagonismo, né? Então tinha uma coisa política muito forte, né? E eu senti isso também na hora de decidir sim. locação e etc, né? Mas a gente sempre tinha que dar um jeito de dar uma driblada nisso. Mas eu vejo assim, às vezes o simples termo de referência, Everton, chegar numa comunidade, numa cooperativa de agricultores, numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, né, que recebeu um apoio da Funasa ou conseguiu um recurso, eles conseguiram um recurso e eles querem optar para fazer uma perfuração, ter um termo de referência tecnicamente adequado para o arcabouço geológico da região já é um baita ponto de partida, Sim. né? E ali já existe um espaço de atuação, né? Porque o termo de referência ele pode chegar e dizer assim, fura 100 metros. Aí tu está na borda da bacia do Paraná e tu furar 100 metros, o poço vai dar em cima do Irati, cara. Não vai dar água, ou se der água, vai ser uma água completamente salinizada. Exatamente, não vai Então, assim, adiantar. o poder interferir no termo de referência, dizer assim, olha, aqui é borda da bacia do Paraná. Se é para ter água, vai ter lá num extrato aquífero do Rio Bonito, que tem um sete arenoso, que tem água potável, mas a água só vai dar ali. Então, assim, vamos fazer um estudo estratigráfico bonitinho, e aí, no termo de referência, tu coloca, olha, fura 200 metros e põe o filtro entre os 180 e os 190. Faz uma perfilagem geofísica, paga 10 mil a mais, 15 mil a mais, faz uma perfilagem para fazer uma completação. Aí Sim, aquela comunidade vai ter um poço que vai durar a vida útil de uma obra e vai dar a água que eles querem. Caso sim. contrário, vai ser Eu sei. um furo. Que é o que tem acontecido. É muito mais Exato, fácil você adquirir exato. equipamento do que fazer o envolvimento É. intelectual Então, necessário para as assim, coisas. essa interferência na concepção da obra, no termo de referência, e depois na gestão, digamos que tu não quer te envolver com a perfuração em si, né? Mas tu pode conceber o termo de referência, fiscalizar o contratado, né? E depois trabalhar a gestão dessa água, vendo qual é a disponibilidade a pagar da comunidade. No sul, no interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, justamente na região que eu estou aqui, no Alto Taquari, é muito comum as cooperativas de água, Everton. Ou seja, vizinhos que têm uma relação de confiança entre si, contrataram uma empresa para fazer uma perfuração, eles designam um tesoureiro, fazem um pagamento de R$ 10 por família a uma coleta desse recurso. Esse recurso vai para uma conta bancária, a partir da qual é feita a contratação dos serviços para fazer a outorga, a manutenção, o pagamento da energia elétrica, tudo
com base no corporativismo, né? Entre vizinhos que se conhecem. E funciona. Sim, eu sei que funciona. Essa ideia de você fazer, eu não chamaria de, o termo técnico não é corporativismo, é associativismo, na verdade. Eu não disse corporativismo, cooperativas, né? Na verdade, são cooperativas. Exatamente, mas é o princípio de associativismo. O Isso. princípio de associativismo é um princípio extremamente democrático, porque você deixa para as pessoas a tomada de decisão. Claro, você pode orientá-las, mas elas são responsáveis pelos seus atos. Exato. Isso tem uma durabilidade muito maior, porque elas são as proprietárias do trabalho que elas fizeram. Sim. E elas cuidam. Então, você não precisa de governo cuidando, de gente lá cuidando, porque eles são responsáveis por algo que lhes gera benefício. Então, é importante. A gente vê, e isso aí não é um princípio político nem nada. Você vê em países de qualquer matiz político tendo isso. Pega o Canadá, tem isso. Você, por exemplo, o pessoal faz isso com equipamento agrícola. Então, você pega equipamento pesado. Isso. Faz muito com colheitadeira. Porque ele tem um uso de uma determinada época do ano. Exato. E fica ocioso grande parte. Então, eles fazem um associativismo ali para o uso dos equipamentos e para manutenção e alguma coisa assim. Né? Tudo bem descritinho, acordado. Tu vê que no caso da água é muito bacana, porque há uma autorregulação e um autocuidado com aquela fonte que é comum. Né? Sim. As pessoas usam a água com parcimônia, né? Querem que o recurso seja bem gerido para realmente pagar a manutenção de algum estrago quando seja necessário. Então, é um arranjo que funciona bastante bem, assim, é muito bacana. Eu também acho. Eu acho que esse caminho, eu gosto muito. Acho que o caminho, quando você faz com que as pessoas se associem e trabalhem no grupo com os mesmos interesses, porque a associação é um negócio menor, então os interesses são mais próximos, é muito mais fácil de lidar. Então, o único formato difícil para trabalhar com ONG é você, porque a ONG é o corpo estranho, né? Ela chega lá, né? É igual você era branquelo lá na África, mas tudo bem, você estava fazendo um serviço oferecendo. Tem que ser uma coisa parecida. Ele tem que enxergar como um benfeitor e que vai embora e vai deixar para ele. Isso entra numa discussão até antropológica, né? Que às vezes escapa da nossa compreensão, né, Everton? Veja bem, eu estou falando aqui que eu fiz coisas boas, mas eu cometi vários erros. É óbvio. Claro. É óbvio que por não ter essa dimensão antropológica, sociológica mais ampla, eu devo ter cometido gafes tremendas. Né? Eu fui munido da minha boa vontade e do meu espírito de querer fazer coisas, né? Mas nem sempre isso é suficiente. Claro, mas é fácil a gente falar sempre, como é que é o farol de popa, né? Como dizia o Roberto Campos no livro dele. Olhar para trás é sempre muito mais fácil, né, do que você olhar para frente. Você tem 2 anos, como é que você vai ter formação antropológica suficiente para evitar o dano? Você está lá na boa vontade, e isso é o que mais precisa, é o que mais conta. Então, faz parte do trabalho. Faz parte. Quanto tempo no total você ficou lá na África, nessa sua história toda aí? Eu fiquei 1 ano e meio, basicamente. E logo depois, como eu te disse, fui para a Alemanha, daí fiquei 2 anos. Você já falava alemão? Já. Eu tinha alemão de casa e eu fui intercambista também. Com 17 anos eu saí de casa e fiz 1 ano de intercâmbio na Alemanha. Então eu já tinha o alemão e o inglês bastante bons, assim. Isso, sem dúvida, também é um abridor de portas, digamos assim, né? Para quem quer se aventurar no mundo, tem que ter o idioma, né? E digo mais, assim, até adiantando talvez um tema aí da nossa conversa, foi justamente esse conhecimento de inglês, alemão e também da hidrogeologia, tanto prático quanto teórico, né? Porque teve um polimento muito hidrogeológico na Alemanha e depois eu fiz o curso de mestrado no IPH, que é extremamente matemático conceitual. Sim. Que é um curso basicamente para engenheiros. Né? Era o Caicedo também o seu orientador? O Caicedo era meu orientador. E fazia 10 anos que não entrava geólogo, não passava na prova de admissão do IPH, que é uma prova de matemática hidráulica. Então, eu estudei. E quando eu fiz a disciplina de hidrogeologia no IPH, eu jurei para mim mesmo que nunca queria botar os pés lá de novo. E olha como são as coisas, né? Às vezes,
isso também é uma outra coisa que eu aprendi na vida, assim, às vezes é muito bom estar naqueles lugares que a gente diz que não quer ir, justamente para conhecê-los, né? É como ir na trincheira do inimigo, né? Inimigo, entre aspas, né? Mas é aí que está o ganho, aí que está o salto de Exatamente, exatamente. vida, Você né? aprende estudando as coisas que você em Então, princípio, execra. eu sofri muito com a matemática aplicada, né? Mas assim, teve essa passagem no IPH que para mim foi como aprender um outro idioma. Eu aprendi a linguagem dos engenheiros, para mim foi extremamente importante. E o IPH é um curso de referência na América Latina, né? Então, os meus Sim, sim. colegas eram todos muito bons. Então, teve esse retrabalhamento teórico e prático, mais as línguas, e foi aí que eu comecei a me envolver com o aquífero Guarani. Então, que é a próxima pergunta. Aliás, Dudu, só para manter um pouquinho a conversa do IPH, nós ficamos amigos através da Estela, né? Da Estela Exato, Cota. Eu já exato. entrevistei. E a Estela tem um background de matemática muito forte. Ela veio de física, né? Sim. Ela não é geóloga como nós. Não, ela é engenheira química, Ela é engenheira química, com depois ela mestrado em fez... energia nuclear, Exatamente. E doutorado depois... em hidrogeologia. E o trabalho dela, se eu não me engano, foi transporte de contaminantes trifásicos em zona não saturada. Eu sei porque eu tinha acabado de chegar e eu estava trabalhando com um assunto bem Sim, parecido com o transporte multifásico isso. e foi ela que me achou. E aí a gente ficou amigo desde lá Não, de e sabe trás, por quando ela que ela estava te fazendo... achou, Everton? Sabe por que ela te achou? Hã? Porque não tinha ninguém no país que pudesse dar uma luz para ela. É verdade, era uma terra de cegos, exatamente. Não tinha. E a tua presença, assim, para ela, na verdade, eu acho até que vocês deveriam chamar ela para a próxima entrevista, porque ela tem essa Nós já trajetória muito entrevistamos ela, legal. já entrevistamos, falamos com ela. E foi um abrir luzes, né, que foram colocadas para ela, esse contato contigo, com ela Sim, fez ela contato. depois ela fez até pós-doc em Waterloo também, ela Isso, foi para isso, lá. isso, isso. Sim, sim, foi Então, uma boa. era gente como a Estela, né? Além da Estela, tinham outros Sim, tão geniais quanto, né? Que eram os meus colegas, né? Então, isso me ajudou muito, me fez crescer muito como profissional, né? E é o depois... que a gente sempre não tem mágica, tem que estudar, né? A vida É, inteira. Essa tem, tem, conversa. tem Vamos horas lá. bunda. Como é que foi o seu caminho até o Guarani? Porque você tinha uma história, você começou meio por cima aí. Conta em detalhes para a gente como é que você Sim, era foi assim, em no projeto Guarani. 1999 surgiu a Ah, ideia, né, do Banco Mundial fomentar essa iniciativa junto aos 4 países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, para fazer um estudo no aquífero Guarani, né? Então, era necessário formar uma equipe no Uruguai para preparar a proposta para os países, para o Fundo Mundial do Meio Ambiente, em inglês é o GEF, Global Environmental Facility. Tá? Então, eles fizeram um chamado, um edital da OEA, e queriam um hidrogeólogo brasileiro, jovem, que falasse espanhol e inglês. E, obviamente, português, né? E eu vi o chamado e pensei, putz, é legal, mas eu não quero. Não, eu não quero. E, na verdade, nesse meu não querer, o meu nome foi sugerido pelo professor Tucci. Na época, ele era professor da comissão de pós lá do IPH. Então, sim. teve uma sugestão, uma indicação do meu nome via Tucci, e teve uma outra indicação, que agora não me lembro, de uma outra pessoa que eu tinha trabalhado também no Plano Nacional de Recursos Hídricos, no primeiro Plano Nacional de Recursos Hídricos, pré-lei de recursos hídricos, que é de 97, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que foi dessa época também, o primeiro, mas ele não foi aprovado, mas ele foi feito pela Fundação Getúlio Vargas. Então, teve uma dupla indicação e eu me inscrevi, no final das contas, o próprio professor Tucci disse, vou te indicar, tu tem que te inscrever. E eu fui selecionado, então, para ir para o Uruguai para trabalhar por 3 meses na preparação do projeto. Esses 3 meses viraram 1 ano e meio. Então, eu morei 1 ano e meio no Uruguai e eu era da Muito equipe legal. da preparação do projeto. Como é que funcionava essa preparação? Tínhamos uma sala, 2 computadores e era da onde partia, então, toda a formulação da proposta que foi sendo construída com os 4 países, junto com o Banco Mundial e a OEA,
e que foi apresentada ao Fundo Mundial do Meio Ambiente. Né? Então, peraí, vamos voltar só um pouquinho antes aí claro. dessa história. Essa história é muito boa, mas vamos voltar a essa história. Conta para o pessoal o que é o aquífero Guarani. Bom, para quem não é geólogo, tem gente que está ouvindo essa história e não sabe exatamente o que tá. é, né? O aquífero Guarani, E o que é o projeto, então? Os países, à medida que iam conversando sobre recursos hídricos, sobre questões diplomáticas, começaram a se dar conta de que tinha um pacote rochoso que ocorria nos 4 países, né? Que era a gente chama de formação, né? Era a formação no Brasil, a formação Botucatu e a formação Piramboia, né? O Uruguai disse, olha, nós também temos, só que a gente chama de outro nome. Os argentinos, não, nós também temos, só que chama de outro nome. Os paraguaios, idem, né? Então, geologicamente, começou a se ter essa noção de, opa, aqui existe uma bacia do Paraná, que é transfronteiriça, e dentro dessa bacia do Paraná tem essa rocha que ela não obedece limites políticos. Ela está ocorrendo nos 4 países e ela tem água. Então, A água também não obedece limites políticos. A água né? também não obedece limites políticos, né? Ainda bem. E os países começaram a se dar conta, eles já cooperavam muito nas questões de água superficial e enxergaram a água subterrânea como um motivo para cooperar também. Isso aconteceu concomitantemente ao esforço de grupos acadêmicos do Uruguai, da Argentina, principalmente da Universidade Federal do Paraná, através do professor Hernani, também já estavam se articulando e batendo Sim. portas, pedindo dinheiro para fazer um estudo de caráter mais científico para estudar esse aquífero, né? Esse mega aquífero, esse aquífero transfronteiriço, chamado então mais tarde de aquífero Guarani, em homenagem às tribos indígenas que ainda hoje circulam e habitam essa região. Né? Então, houve uma vertente dupla. Né? O Banco Mundial, ao sentir a carência de nunca ter feito um projeto de gestão de água subterrânea de caráter transfronteiriço, enxergou uma oportunidade e fomentou, acolheu as 2 ideias, a dos acadêmicos e a dos países, e disse assim, eu vou colocar um recurso, semente, né, para fazer uma proposta para o GEF, né, para um estudo maior, né, de caráter técnico-científico, mas também de gestão, e por isso o envolvimento das instituições de gestão nacionais e supranacionais, estaduais, subnacionais. E então o Guarani já teve essa ideia, começou a tomar corpo, né? Começou a tomar corpo e foi sendo preparada a partir dessa mini secretaria do Uruguai, da qual eu fazia parte. Resulta que era inevitável que o projeto ia ser aprovado, Everton, porque era o primeiro projeto no mundo de gestão de águas transfronteiriças, águas subterrâneas transfronteiriças. Então era óbvio que ia ser aprovado. Muito embora o projeto foi muito bem preparado, até porque tinha gente muito boa envolvida. E teve um envolvimento impressionante, assim, impressionante, assim, foi um período onde o assunto da água subterrânea e do Guarani ele veio à mídia com uma força tremenda, a ponto de tu ires no McDonald's e aquele papel, aquela historinha que vai em cima da bandeja, era do aquífero Guarani. Né? Então, teve todo um esforço de levar a questão da água subterrânea para a mídia e colocar a questão da água subterrânea na agenda política dos países. Talvez essa tenha sido a grande contribuição de todo esse período de cooperação. Sim, é verdade. E o projeto foi, então, aprovado em 2003, começou a sua execução, e antes disso, os fundos já tinham sido aprovados, né? E o Banco Mundial escolheu a OEA para ser a agência executora já do projeto propriamente dito, cujo orçamento era 13,4 milhões de dólares a fundo perdido e mais outros tantos de contrapartida dos países, não financeira, mas contrapartida que a gente chama in-kind, né? Aliás, não in-kind, contrapartida de apoio, né? De
de tempos de pessoas envolvidas, e houve uma escolha do meu nome por ter participado de todos os processos decisórios, os micro e os macro, de ser, então, o gerente operativo do projeto, já como funcionário de carreira da OEA. Então, foi nesse momento que, de consultor da OEA, eu passei a ser staff permanente da OEA e me mudei para Washington, justamente em 2001, para ser o que eles chamam de task manager, né? o gerente operativo do Projeto Guarani. Então, eu era funcionário de carreira, tinha passaporte diplomático e era do corpo técnico da OEA. E também, e aí é o que eu digo, assim, quando na minha vida eu tinha imaginado, né, que de um hidrogeólogo de campo da Guerra Civil de Moçambique, eu ia acabar me tornando um gerente operativo num projeto internacional com passaporte diplomático morando em Washington, no meio de A capital advogados. saiu de Moçambique para Washington, né? E Curtinho. tendo que trabalhar de gravata no meio de advogados. E foi uma experiência, foi outra linguagem, né, Everton? Ali eu aprendi a linguagem da cooperação, a linguagem da proposta, o jargão que se usa, né, nesse ambiente, né? Isso me ajudou muito também a ver o Brasil de cima, do ponto de vista das grandes demandas, né, de recursos hídricos. E isso tem me ajudado bastante até hoje, assim. E é uma coisa que, por mais que eu às vezes queira ser hidrogeólogo de campo, dizer não, eu quero ser o cara da isotopia que vai lá e coleta amostra, eu até sou de vez em quando isso, né? Mas não dá mais. Mas é que essa bagagem é muito forte. E com isso eu quero dizer assim, seria eu um especialista hidrogeólogo do aquífero Guarani? Eu diria assim, do ponto de vista científico, talvez não tanto. É claro. Mas eu conheço o entorno do aquífero Guarani, as questões políticas, institucionais, o histórico de todo esse projeto. Então, isso sim, eu diria que realmente eu sou um grande especialista porque eu vivi na pele isso, né? Era o meu dia a dia. Mas os aspectos hidrogeológicos, hidroquímicos, talvez agora os tópicos de gases nobres, sim, porque é o tema do meu doutorado e eu me considero a pessoa que entende e sabe disso. Mas nessas outras questões, no Brasil, tem colegas impressionantes, assim, que tem... Vou fazer uma pergunta. A gente entrevistou a Ana Lúcia Gesic da Agência Nacional de Mineração sobre água mineral. E uma das conversas que a gente sempre ouve é a tal, que é fake, né? Privatização do aquífero Guarani. Sim. Como se um negócio desse fosse possível, né? Fosse possível. Mas a pergunta, nós não vamos nem discutir porque isso é uma bobagem tão grande que é gastar verbo inutilmente. Mas tem uma pergunta. A gente, de fato, tem água no aquífero Guarani para os nossos netos, para os nossos bisnetos, tem água de monte no aquífero Guarani. A pergunta que as pessoas não conseguem enxergar é o seguinte: nós, então, porque sabemos que tem água de monte no aquífero Guarani e é uma bênção ter um negócio desse aqui embaixo dos nossos pés, na nossa região, a gente pode deixar o nosso burrinho na sombra, que não vai faltar mais água, ou não é assim? Não é assim, né, Everton? Porque essas águas é uma dinâmica, e é o que a gente está se propondo a estudar, né? Não só eu, como vários colegas, estudar a dinâmica de circulação dessas águas. Ela é muito heterogênea, não é tão simples como se supunha, né? Então, tem numa zona proximal às áreas de recarga, para quem não sabe, né, as áreas de recarga são aquelas regiões onde essas rochas, que a gente chama de aquífero, elas estão na superfície aflorando. Então, quando elas recebem a precipitação, a água de chuva, há um processo de infiltração e transformação dessa infiltração numa recarga efetiva, né? Então, em zonas próximos, aí 10, 30, 40 quilômetros das áreas de recarga, a gente tem uma circulação mais rápida do aquífero, né? Que é totalmente diferente das zonas mais profundas da bacia do Paraná, onde essa mesma rocha que estava aflorando, ela está lá a quase 1 quilômetro de profundidade. E ela está empapada em água. Ela está completamente saturada em água, e inclusive com pressão, a ponto de quando a gente fura um poço,
né, faz uma perfuração profunda, essa água sobe por alívio de pressão, gerando uma surgência, né? Então, existe esse recurso, existe essa água, mas veja que aquela água lá, ela já tem um tempo de circulação impressionante. Aí nós estamos Sim, falando da ordem de 100, 200, 300, até 500 mil anos em alguns pontos. Então, é uma água fóssil, né, cuja recarga vai demorar todo esse tempo para se vou pronunciar chegar lá de novo. naquele local. Então, se a gente for usar essa água, aí vem a pergunta: bom, devemos usá-la ou não devemos usá-la? Essa é uma pergunta que quem tem que decidir é a sociedade, sabendo do ônus e do bônus, né? Existem culturas que dizem: encontramos uma água desse tipo, queremos converter essa água em superávit econômico, em gerar PIB, em sustentar a indústria, agricultura de irrigação, o que for, e toma essa decisão de utilizá-la, sabendo que essa fonte se exaure, né? Sim, E que essa renovação vai demorar um tempo que não é o nosso tempo de permanência nesse planeta, e nem dos nossos netos, e nem dos nossos bisnetos. Então, aí há um impacto cuja responsabilidade tem que ser muito bem pensada. Óbvio que não é que existe um limiar, né, de uso racional que sim, pode ser realizado, né? de Então, com forma isso, sustentável mesmo, né? exato, com isso eu quero dizer assim, é importante conhecer a dinâmica desse recurso, poder mapear essas peculiaridades e transformar isso em regras de gestão que sejam aplicadas, né? Aí sim a gente vai estar utilizando o recurso com parcimônia. É verdade. A gente falou, eu entrevistei pelo Groundwater Project, não pelo Instituto Água Sustentável, o Lenin Konikov e o John Bredehoft, que são Sim. monstros sagrados da hidrogeologia, né? E é uma das questões que eles comentaram lá, exatamente essa decisão técnica, né? Que você tem que ter baseado em decisão técnica, a sociedade tem que discutir o que vai fazer com a água, se eu posso tomar uma decisão de usar e como é que eu vou usar, né? Sabendo qual é o benefício, qual que é o ônus que isso traz, Exatamente, né? exatamente. A mesma coisa a gente passou com o professor Herbert Wang, que fez um livro sobre que a gente lançou no Groundwater Project, estou confundindo até as ONGs aqui agora, sobre o assunto de artesianismo, né, de aquífero confinado, muito legal de ver. Então, a gente tem um caminho longo para a gente poder fazer Sim, esse sim. trabalho aí de forma racional. E mais do que isso, a gente hoje, estou falando com alguém que sabe disso, nós temos ferramentas técnicas para a gente poder trabalhar isso aí. A gente tem ciência para tal, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você viveu o Aquífero Guarani? Então, a gente teve um pico de geração de informações e de organização, e isso, de uma forma meio que se diluiu no tempo, ficou meio guardado lá, e nem tudo é bem utilizado. Você sabe bem disso, né? O que ficou de bom disso? E você consegue sugerir uns próximos passos, né? O que a gente pode fazer com o que foi produzido e quais foram as lições que você acha importantes que ficaram para nós? Excelente, excelente pergunta, Everton. Tem até um artigo que eu escrevi junto com o Irata e o Alberto Maganelli, lá da Unesco do Uruguai, que fala um pouco sobre isso. Assim, muita coisa foi produzida durante esse período do Guarani, onde houve uma efervescência muito grande. Assim, Sim, no momento que terminou o projeto, faltou uma transição. É como se eu imagina eu tendo 1 metro cúbico de informação técnica, né, em papel, informação física e também informação digital, né? Faltou eu pegar esse 1 metro cúbico de informação técnica e ir na casa do Everton, né? Subentende-se aqui Everton, um estado do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? Everton é o órgão gestor daquele estado, e eu dizer assim, olha só, tá aqui a informação, vamos sentar uma semana, eu e tu junto, para ver como é que a gente vai usar essa informação naquilo que tu precisas fazer. Isso faltou, Everton. Faltou essa transição e faltou um repositório digital para essa informação, a ponto de ela ser acessível para todo mundo.
Quem fez muito isso foram as universidades, de forma meio pulverizada, né? Então, eu diria assim, a informação, ela existe, a gente está conseguindo agora fazer com que ela seja aproveitada por alunos de pós-graduação, por iniciação científica. Eu acho que lá no Ceregas, no Uruguai, já tem um repositório digital. A Ana tem um papel importantíssimo, porque ela levou esse legado do Guarani para outros aquíferos do país, teve uma importância muito grande. O próprio Serviço Geológico do Brasil também, ao fomentar o projeto RIMAS, que tem 400 postos de monitoramento sendo monitorados, qualidade e quantidade, e muitos deles são do Guarani, né? A Ana contratou um estudo de vulnerabilidade das áreas de afloramento para o Brasil inteiro. Então, tem muita informação muito bacana que ainda precisa ser sistematizada. Nesse exato momento, está prestes a sair o que eu diria é o Guarani 2. É um novo projeto GEF que está prestes a começar, cujo objetivo é justamente fazer essa retomada daqueles instrumentos. Alguns instrumentos foram deixados pelo caminho, né? E é retomar esses instrumentos e dar um novo impulso, né, ao aquífero Guarani, aproveitando o fato de que temos um acordo internacional ratificado pelos 4 países. Isso é único no mundo. Sim. É muito difícil chegar numa situação dessas. Então, o Guarani, ele tem isso, ele tem um acordo que, tudo bem, é extremamente genérico, mas lá dentro, Everton, está escrito, os 4 países têm que fazer todo o possível para usar esse aquífero de maneira justa, equitativa, proteger o aquífero. Isso, digamos que eu estou em São Paulo e eu estou vendo que as áreas de afloramento de São Paulo coincidem com a região da Cuesta. Sim. Né? E eu quero proteger essas áreas de afloramento, porque eu estou vendo que é uma região vulnerável. Eu tenho um acordo guarda-chuva que eu posso nominar. Eu posso dizer assim, olha, pessoal, olha, governo do estado de São Paulo, eu estou protegendo uma coisa que tem um acordo que diz que tem que ser protegido. Então, eu acho que esse esforço a gente tem que fazer junto aos órgãos gestores, junto a ONGs sabedoras desse arcabouço, que possam utilizar isso como uma alavanca para locupletar os seus projetos, né? As suas ideias. E então tem aí um bom caminho a ser feito. Eu acho que nesses últimos anos houve um avanço isotópico muito grande de uso e aplicação de ferramentas de datação no aquífero Guarani, que coincidentemente também é o tema da minha tese, que está prestes a sair. E então, muito em breve, vão ter isócronas no Guarani. Em cada ponto do aquífero eu vou saber a idade do tempo de residência da água. Isso eu espero que a gente consiga converter num instrumento de gestão, né, que beneficie os estados, né, que fazem a gestão das águas subterrâneas e que beneficie também a ANA como órgão gestor nacional que faz essa supervisão. Tem bastante coisa para fazer, mas o que eu noto é que cada vez mais gente está se envolvendo, né? Então, isso é muito positivo. Isso é bom, isso é bom. A gente está tentando criar com essa história, a gente começou com o Instituto Água Sustentável aqui no Brasil e depois, mais ou menos, a seguir eu entrei com um trabalho com o John Cherry, né, lá no Canadá, e a gente está levando isso. Eu acho que esse tema é um tema que a gente consegue, talvez, potencializar usando os dois, tanto o Instituto, a ABAS, que é a Associação de Água Subterrânea, que eu já trabalho há muitos anos, né, uns 30 anos, e com a vantagem do Groundwater Project, a gente consegue dar visibilidade internacional para as coisas. Sem dúvida. Lembrando que no Groundwater Project, o Guarani vai ter um capítulo à parte, né, contando toda essa história, né, desde da hidrodiplomacia até os avanços técnicos científicos mais recentes. Você pode deixar que eu vou te apertar para sair esse capítulo. Eu diria que está praticamente pronto, assim. As partes estão prontas, né? O duro é terminar. É igual tese. Mas vai ser um privilégio enorme, né? Poder participar. Ótimo. Claro, eu sabia disso quando a gente pensou no assunto. Eu falei para o John, não, eu tenho a
pessoa Sim, certíssima sim. para andar nisso daí. Não, e nesse sentido também, Everton, assim, essa divulgação que vocês estão fazendo, né, do Groundwater Project, do Instituto Água Sustentável, né, criar esses espaços de diálogo, de trazer pessoas com opiniões diferentes, é o que precisa. Alguém tem que colocar lenha nessa fogueira, né? E vocês estão conseguindo fazer isso, né? E tem Espero que sim. Pouquinho só, a gente só consegue um pouquinho, falta é, combustível. mas é um pouquinho que É faz a assim que funciona. diferença, né? É Então tem assim que assuntos funciona, assim tem que que eu estou pagar. vendo no Brasil, até deixo aqui como sugestão para vocês, por exemplo, o assunto não só da gestão integrada, né? Que é um termo muito amplo, mas do uso conjunto de água superficial e subterrânea. Sim, Técnicas de usar, em alguns momentos, água subterrânea, em outros momentos, água superficial, numa mesma região, para alcançar o abastecimento e o fornecimento de água para a produção. Eu vejo como um tema muito importante que tem tudo por fazer no Brasil. O assunto de recarga induzida, recarga artificial, outro assunto assim que está caindo de maduro, né? nós estamos trabalhando bastante dentro do grupo de Manage Aquifer Recharge, né? Nós estamos trabalhando com eles, tem alguma possibilidade de trabalho, talvez, se você tiver interesse pelo serviço geológico, a gente pode te colocar em contato. Eu Adoraria. também acho que caindo de maduro é um bom termo. A gente É, precisa trabalhar isso não só no Brasil, a gente vai trabalhar isso mundialmente, senão não vai ter água, é, é, né? é. Senão não vai Estou ter vendo água. assim, eu olho muito, claro, eu visto a camisa do Serviço Geológico Nacional, da CPRM, e eu vejo o esforço institucional que a CPRM está tendo de ter uma contribuição, de buscar alternativas, seja através da rede de monitoramento, seja através do envolvimento com modelagem, que é bem recente dentro do Serviço Geológico Sim, Nacional, né? A gente vem agora, da semana passada, de um seminário sobre monitoramento de água subterrânea com o ISGS, foi fomentado pela ANA. Então, há um trabalho muito intenso nesse setor, também na própria cartografia hidrogeológica, né? Tem vários sim. colegas meus só trabalhando com cartografia hidrogeológica, né? Provendo o país com escalas melhores de mapas, né? Isso é um esforço tremendo. Por outro lado, também a ANA, né? Através da sua agenda de águas subterrâneas, contratando estudos em áreas prioritárias, em áreas com problemas, né? Manaus, São Luís, Aquífero Urucuia e vários outros Sim. exemplos. E isso é muito importante, isso é muito interessante também de ser difundido, assim, para que as pessoas saibam que isso está acontecendo, né? Legal. O nosso papo poderia continuar infinitamente aqui, Oh, mas a gente tem que terminar. Mas você vai voltar com certeza, porque a gente tem mais assuntos para tratar. Eu gostaria que, por hoje, eu adorei a conversa, foi muito legal. Para quem não te conhecia, saber as histórias da África são muito interessantes. As pessoas vão poder ver as fotografias, vão ver as coisas, vão estar isso, todas dentro do nosso tem, material. Quem quiser mais informações, nós vamos deixar tudo aqui. O Roberto, o contato dele é no Serviço Geológico. Quem tiver interesse técnico, por favor, entre em contato com ele. Nós vamos deixar o contato dele, mas é fácil, Roberto Kirchheim, com esse sobrenome, só vai ter ele lá já tem eu. na CPRM, fiquem tranquilos. Se fosse Oliveira igual eu, vocês estariam com problema, mas não tem dificuldade nenhuma. Né? Então, Roberto, foi um prazer. Você, por favor, deixa suas palavras finais para nós aí. Eu agradeço imensamente, muito legal. A gente tem vários trabalhos que estão andando. Eu espero que você termine logo o doutorado para tirar mais essa da frente, para a gente poder usar o seu talento para muitas atividades que vão vir pela frente aí. Por favor, suas palavras finais. Obrigado. Eu fico extremamente grato pelo convite, né, Everton? Todas as coisas que vêm de ti, assim, até o meu próprio doutorado foi uma coisa que tu e o Shang, né, que é o meu orientador, quase me obrigaram, né, numa janta, num hotel lá em Brasília, e vocês me colocaram contra a parede e disseram assim, não, tem que fazer, e eu sou muito grato, assim, por ter tido esse lampejo, né, da parte de vocês. Eu, obviamente, acolhi a ideia e fui atrás, fiz minha parte, estou fazendo,
Mas, assim, eu vejo que o quão importante é a comunicação entre as pessoas, né? E através da comunicação não violenta, né? Que hoje em dia até é um tema aí de muito em voga, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Mas como é importante a gente se comunicar para a gente saber o que o outro faz, o que o outro fez, e poder construir tijolinho por tijolinho, né? Então, claro que eu estou muito embebido com o que eu estou fazendo no meu doutorado, mas eu encaro isso como um tijolinho. E tomara que isso que eu deixe seja apropriado por outras pessoas que levem isso a um patamar diferente, né? Então, eu acredito muito nesse trabalho, como é que foi a palavra que tu usaste antes? Associativo, né? Associativo, sim. Eu acho que talvez seja essa a palavra final, assim, da nossa conversa, é esse associativismo entre as pessoas e não polarização, não disputa desnecessária, sabe? Tem espaço para todo mundo, tem um monte de coisa legal para fazer e todo mundo sabe um pouquinho e pode se ajudar. Então, eu vejo muito assim, é assim que eu encaro a minha trajetória. Então, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Obrigado, Roberto. Um abraço. A gente vai colocar o material em divulgação. Todo mundo que assistiu aqui, eu agradeço a todos. Esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. Vocês conheceram o Roberto Kirchheim, que hoje está no Serviço Geológico do Brasil. O nome anterior era Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, CPRM. Então, contatos com ele, é uma pessoa que tem um conhecimento imenso. Espero que vocês aproveitem a nossa entrevista. Um abraço a todos, muito obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.